Que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja reinando abundantemente em seus corações. Nós estamos aqui no nosso canal para mais um subsídio das lições bíblicas da Escola Dominical. Revistas da CPAD, nós estamos estudando o tabernáculo, símbolos da obra redentora de Cristo. E nós já chegamos na lição de número 6, veja só como passa rápido. As cortinas do tabernáculo é o título da nossa lição de hoje. Se você está chegando agora no nosso canal, seja muito bem-vindo. Inscreva-se neste canal, deixe aí o seu joinha, os seus comentários e ajude-nos compartilhando os nossos vídeos nas suas redes sociais. O nosso textuário hoje está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 11. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Verdade prática, comparando as coisas simples do tabernáculo com as celestiais, aprendemos as verdades que nos levam ao crescimento espiritual. Esta é a nossa verdade prática. E a leitura bíblica em classe está no livro do Êxodo, capítulo 26, versículos 1 ao 4. No início desta pré-aula, é interessante que você tenha em mente que todo o tabernáculo, cada elemento, apontava para a obra de Cristo. Nada no tabernáculo era por acaso. Lembre-se da primeira aula, quando nós falamos que Deus mostrou um modelo a Moisés e ordenou que fosse executado todas as peças do tabernáculo conforme o modelo que o Senhor mostrara no monte. Então, todas as peças do tabernáculo, todo o tabernáculo apontava para Cristo e a sua obra na cruz. O telhado e o teto do tabernáculo eram formados por cortinas e cobertas que estavam dispostas sobre as tábuas bem fixadas. Eram 2 jogos de cortinas, sendo um conjunto de cortinas de linho fino, torcido, com pano azul, púrpura e carmesim. Então veja só como cada detalhe Deus passou para Moisés. Vamos entender um pouquinho essa questão do linho fino, do azul e da púrpura e do carmesim. Eu tenho em minhas mãos a Bíblia de Estudo Arqueológica da editora Vida. Ela está na versão NVI e traz inúmeros recursos. Não estou fazendo nenhuma propaganda, apenas eu vou ler um conteúdo que está na página 132, Bíblia de Estudo Arqueológica da editora Vida, falando a respeito deste assunto. A nota que esta Bíblia traz em Êxodo 25:4 eu achei muito interessante. Olha só, o azul, a púrpura e o escarlate eram cores reais. As cores azul e púrpura eram derivadas de vários moluscos, principalmente o murex, que infestam as águas a nordeste do Mediterrâneo. A indústria da tinturaria era tão importante para a economia local que a terra prometida ficou conhecida como Canaã, terra da púrpura, e mais tarde foi denominada Fenícia, com o mesmo significado pelos gregos. A cor escarlate era derivada dos ovos e carcaças do verme Coccus ilicis, que costuma fixar-se nas folhas do azevinho. O termo linho fino refere-se a um tecido de qualidade excepcional usado pela realeza egípcia. Era produzido pela fiação de fibras de linho, excelentes exemplos de linho branco,
firmemente esticado, foram encontrados em algumas tumbas do Egito Antigo. Alguns são tão finamente tecidos que não é possível diferenciá-los da seda sem o uso de uma lente de aumento. O pelo do cabrito, obtido de cabritos de pelo longo, era um material grosso e negro, utilizado para a tecedura de panos mais duráveis para serem utilizados como tendas. Então, esta nota que eu li, ela está na Bíblia de Estudo Arqueológica da Editora Vida, página 132, tem informações muito importantes aí para a elaboração da sua aula. Então, um conjunto era de linho fino torcido com pano azul, púrpura e carmesim. Outro conjunto de cortinas era feito de pelos de cabra, e a respeito desse assunto eu vou falar um pouquinho mais à frente, porque na sua lição aí está escrito que essas cabras eram brancas, então eram pelos brancos. Nós lemos nesta nota desta Bíblia de Estudo que não é bem assim, não é, eram negros, né? Os pelos negros. Mas a gente vai falar um pouquinho mais à frente a respeito desse assunto. Depois, havia uma coberta intermediária de peles de carneiro, tintas de vermelho. Então essas peles de carneiro eram pintadas de vermelho. Em contato com a natureza, esta, portanto, a parte externa, era uma coberta feita de peles de texugo. E aí, claro, você ou o seu aluno vai perguntar: professor, o que é texugo? Boa pergunta. Segundo os estudiosos, era uma pele impermeável, retirada de animal. Segundo a maioria dos teólogos, era um animal marinho. Era, portanto, a cobertura externa que não tinha nenhuma beleza. Então a aplicação aqui é que, como esta coberta não tinha nada de encantador, e sim somente resistência para suportar o deserto, porque ela era móvel, tinha que se desmontar, montá-la novamente, e ficava num sol causticante. Então, esta cobertura aqui externa, ela aponta para a cobertura de Cristo a todos que creem na suficiência do seu sacrifício, conforme nós vemos no profeta Isaías, capítulo 53, versículos 2 e 3, lá diz que ele, Jesus Cristo, não tinha parecer e nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Então veja que esta coberta externa, feita aí de peles de texugo, ela realmente aponta para Cristo, que como homem não tinha beleza nem formosura, e com certeza é um tipo perfeito da obra terrena do Messias. A segunda cobertura, de fora para dentro, era a de peles de carneiro, tintas de vermelho. A aplicação aqui, eu coloco a aprovação de Abraão. O que significa o carneiro? O carneiro é o animal que substituiu, era um animal substituto. Quando Abraão estava para sacrificar Isaque, e ele olhou para o lado, depois que o Senhor falou com ele do alto dos céus, ele viu ali o quê? Um carneiro amarrado, conforme você vê em Gênesis capítulo 22 e versículo 13. Assim como Jesus Cristo, ele é o nosso substituto, ele nos substituiu na cruz. Aquela cruz onde o Senhor foi sacrificado, aquela cruz, ela era para nós, mas ele assumiu o nosso lugar, nos substituiu. Havia também as cortinas internas, que eram de pelos de cabra. Na sua lição aí está que eram pelos brancos, eram cabras brancas. A cabra no Oriente, porém, tem cor negra e não clara como conhecemos no Ocidente. Duas referências bíblicas que vão te ajudar nisso é Cantares 1:5 e 6:5, onde a Sulamita fala que ela é escura,
que ela é morena, assim como as cabras. O cabelo dela é moreno e se compara, né, às cabras que estavam em Gileade. Então veja um fato muito importante. Outro texto bíblico é Gênesis capítulo 30, na questão de Jacó e Labão. Então todas as cabras eram negras. E a questão que Jacó fez ali com Labão era que aquelas que fossem salpicadas, que tivessem manchas brancas, então elas seriam dele, Jacó. E você sabe o que aconteceu naquela história, mas o que eu estou tentando mostrar aqui é que, segundo a maioria dos estudiosos, as cabras eram negras. Professor, muita calma, né, nesse momento. Eu não quero polemizar a sua aula. Eu estou apenas aqui levantando um ponto de interrogação. Então, não aconselho você a simplesmente reproduzir isso que eu estou falando. Pelo contrário, aproveite então aí os materiais que você tem na sua casa, as enciclopédias, os dicionários bíblicos, a própria internet, desde que você saiba procurar a fonte, para que você possa aí falar algo coerente a respeito desse assunto e não apenas repetir aqui o que o professor está falando, para não causar aí nenhum mal sem ter como comprovar. Mas segundo a maioria dos estudiosos, bíblias de estudos, dicionários, as cabras no Oriente eram de cor preta e não branca. Sendo assim, as cortinas internas de cor negra tipificam o pecado. O preto tipifica o pecado. Cristo veio em carne, ou seja, em semelhança de pecado. Ele não tinha pecado, mas se fez pecado em nosso lugar. Então, sendo as cabras, os pelos de cabra, negros, então eles apontam para o pecado, Cristo se fazendo pecado em nosso lugar. Todo o nosso pecado sendo lançado sobre Jesus. As cortinas de linho. Agora nós estamos falando da parte interna. O linho branco e fino com querubins. Então note que assim como no véu que separava o santo do santíssimo haviam querubins bordados, aqui também nessa cortina de linho havia querubins. Esses querubins eram guardiões, lembrando a entrada do jardim lá no Éden. Quando o homem foi tirado do Éden, foi colocado querubins, eram guardiões que ficavam à porta do Éden. Então cada vez que os homens, os sacerdotes, olhavam, seja para o véu que separava o santo do santíssimo, seja para estas cortinas de linho, e viam os querubins, eles lembravam o motivo por que eles estavam se relacionando com Deus desta maneira e por que Deus não vinha mais ao culto como era com Adão antes da queda. Então veja só como o Senhor Deus é perfeito em tudo aquilo que Ele faz. Ele estava mostrando ao homem estas razões. Havia também o cortinado do pátio do tabernáculo, que apontava para a separação entre o que é sagrado e o que é natural. Aqui nós não estamos falando das cortinas internas da tenda, nem da cobertura. Estamos falando do cortinado do pátio, que separava os limites do tabernáculo, separava o pátio da área externa do tabernáculo. Então era algo de separação, uma cortina de separação entre o que é sagrado e o que é natural. Olha a aplicação que você pode fazer aqui. Tem muita gente misturando o que é sagrado com o que é natural, o que é natural com o que é sagrado. E isto não pode acontecer. É necessário haver separação, como nós vemos na palavra de Deus. As cores e seus símbolos. Então, foi falado ali que a cortina interna de linho, ela tinha ali as suas cores. Então, o azul, a púrpura, o escarlate e o branco. Vamos ver rapidamente a simbologia ou a tipologia de cada uma destas cores. O azul, que é a cor celestial, indica a origem de Jesus Cristo e sua divindade. O azul celeste lembra que Jesus Cristo veio do céu. Esta é a origem dele e este é o destino daqueles que creem
nele, que creem que a sua obra no Calvário é suficiente para a sua salvação. Então esses também terão como destino a origem dele. Então a origem de Cristo é os céus, e o destino daqueles que creem nele também é o céu. É isto que aponta a cor azul. Olha só que detalhe importante que você pode explorar. Outra cor era o púrpura ou roxo, obtida de moluscos. Mais propriamente dito, o murex aponta para a realeza. A púrpura aponta para a realeza, pois era uma cor famosa e cara. Então, como era extraída de moluscos, era muito difícil, ainda mais no deserto, ter algo de púrpura. Aponta para a realeza. Fala de Jesus Cristo como Deus e como Rei. Este é o significado da púrpura. Outra cor era o escarlate ou carmesim. Aqui lembra o sangue. Vermelho vivo aponta para a obra do Calvário, onde todo o sangue de Jesus Cristo foi vertido. Aquela cruz foi banhada pelo sangue vermelho vivo, o sangue escarlate, o sangue carmesim de Jesus, para nos trazer a redenção, a expiação dos nossos pecados. A quarta e última cor era o branco, o linho fino branco. O branco lembra a justiça e a santidade. Lembra aqui de Cristo sem pecado e sua obra imputada aos salvos. Ou seja, a obra que ele estava fazendo, ele estava cumprindo toda a justiça e dando ao homem a condição de ser santo, como é santo o Deus que enviou Jesus. Então veja que cada cor, cada elemento do tabernáculo tem um significado na obra de Cristo. Queridos, há alguns comentários. No último vídeo houve um comentário do irmão, e já houve mais comentários nesse sentido, que a pessoa gosta muito das nossas aulas, porém o tempo é muito curto. Eu sempre faço aqui vídeos de 14, 15, 17 minutos, assim como agora, e gostaria que fosse mais tempo. Eu fico muito alegre por esses comentários, né? Mas esta não é uma aula, é apenas uma pré-aula, e a minha proposta aqui é justamente essa: trazer alguns conceitos que vão te despertar, que vão despertar aí a sua curiosidade de procurar mais, para você preparar a sua aula. Mas aqui não é uma aula, e sim uma pré-aula. Eu tenho também outras atividades, né? Muitas atividades que eu não conseguiria preparar aqui uma aula mesmo de 1h, 50 minutos, como tem outros professores no YouTube que fazem. Não tenho esta condição, até porque nós estamos em andamento com o curso Geração de Pregadores, e lá no curso Geração de Pregadores nós temos cerca de 40 vídeos, mais o material escrito em slides. Então isso toma muito tempo, este é o motivo, mas eu fiquei lisonjeado dos irmãos reclamarem por ser pouco tempo aqui os nossos vídeos. Meu desejo é que Deus os recompense ainda mais. Não esqueça de orar por nós, e na semana que vem estamos juntos.